Ok, minha gente, já de volta. E muito obrigado a todo mundo que está participando do programa hoje, desde o início, muita gente, né? Por causa dos problemas que estão acontecendo na cidade, a coisa polêmica, e a gente debatendo isso. Para quem chegou agora, começamos o nosso programa mais cedo, ó, eles não param, que a gente conversou aí com o doutor Luiz Eduardo Tostes e com a doutora Rosane, HCT, Unifeso, falando da dívida, 96 milhões, e dia 31, se não acertar o pagamento até dia 31 e não fizer um novo contrato, o hospital para em definitivo. Você vai ter essa matéria completa na edição de amanhã do Jornal Diário. E durante esse final de semana, o nosso programa vai repetir aí, para quem não assistiu, dado a importância do tema, dos assuntos, durante esse final de semana, o programa vai ser repetido. Seguinte, eu tenho aqui uma fala dos vereadores Diego, do vereador Fidel e do vereador Paulinho, que é a comissão processante. São os 3 vereadores que estão fazendo a comissão processante. Então, vamos ouvir eles debatendo entre si e depois o vereador Leonardo explica o que está acontecendo. Pode soltar o vídeo aí. Porque, vereador, a sua imagem ela não aparece nas figurinhas, a sua imagem não é exposta, o seu nome não é colocado, embora o senhor é membro da comissão. Então o senhor está numa posição de como se estivesse fora do processo. Não, o senhor é voto, mas o seu voto é respeitado. O meu voto é respeitado e o voto do vereador é respeitado. E eu não sei por que sempre o seu nome ele fica fora, embora o senhor seja membro da comissão. Eu acho que não cabe minhas figurinhas, essas coisas à mídia, porque eu não indiquei Secretaria de Esporte, eu não indiquei cargo, eu não prometi posto e fui para lá tirar foto, eu não tenho mulher secretária. É por isso, é simples, eu não tenho acordo, eu não indico cargo, eu não vou lá pedir nada ao prefeito. Eu faço aqui, através da minha aqui, a transparência com o povo. Se alguns outros demais têm isso, não é problema meu. Isso é claro para todo mundo e é escolha de cada um. Eu não sou obrigado a responder pelos atos dos outros. Ele cita aqui que eu não tenho mulher secretária. Pois a minha esposa é secretária, sim, de cultura. Mas ela é servidora pública há 20 anos na prefeitura. Não ligue o cargo dela à minha pessoa. Peço Vossa Excelência que respeite a minha esposa. Que o Decreto-Lei 201, ele é cristalino. Ele diz que em até 90 dias, não ultrapassando os 90 dias, tende a haver o julgamento. É ou não é? Está na mão dos senhores os processos para serem resolvidos. Eu não estou querendo aqui adiantar nada, eu não estou querendo aqui criar problema algum, mas, infelizmente, de acordo com o Decreto-Lei 201, o trabalho da mesa diretora só começa quando termina o de vocês. E eu não quero que o meu trabalho comece com data vencida. Eu acho que eu mereço respeito, e a mesa como um todo merece respeito, em não receber um relatório quando vereadores estiverem viajando, quando vereadores possivelmente fujam de ser notificados, porque a minha história não condiz com ser inerte. Eu acho que é honesto pedirmos que o relatório e a data seja entregue até que a gente entre de recesso, justamente para que essa bomba não venha estourar na mesa. E amanhã toda a fofocada que cria em cima de vocês, igual vocês estão dizendo, vão dizer que eu fiz bandeira branca ou que fiz. Eu não quero isso. Eu quero que a sessão de julgamento seja marcada, precedida do relatório. Quincas, começa comentando esse debate entre os vereadores. Infelizmente, é aquilo que o Léo acabou de citar. Tem o regimento, tem uma data e tem que se cumprir aquilo ali. Se o Diego, o Paulinho e o Fidel não apresentaram os relatórios dentro desse prazo, infelizmente isso vai acontecer, vai cair em cima da mesa diretora. Mas aqui, pela experiência que eu tenho, o Fidel vai ter que fazer um relatório separado. O Fidel faz o relatório separado, dentro da data, explicando a situação toda. O Paulinho, que é o presidente, e o Diego, né? O Diego, que é o relator, ele vai entregar o parecer dele
e vai entregar ao Diego, o relator, e vai entregar ao presidente, e ele vai se eximir da responsabilidade dele. E o Léo, na condução da presidência da Câmara, ele vai fazer cumprir o que ele tem que cumprir, senão ele não pode entrar, como ele acabou de citar, com a bandeira branca. E nós, a população, estamos à mercê dessa situação toda. Ali, a responsabilidade de um parlamentar que foi outorgado pelo povo, ele tem que saber que ali ele tem que separar o interesse dele pessoal e ver o interesse da sociedade. Ele vai ter que separar isso. E a responsabilidade é muito grande, que a população vai cobrar isso lá na frente. Quem quer? Vamos lá, vamos na sequência Pode ir? aqui na ordem. Olha só, não dá para esconder. Grupo de apoio é grupo de apoio, grupo de oposição é oposição. Está meio obscuro a atuação de muitos vereadores nessa clareza, né? Mas a gente vai vendo que dá para pontuar e a gente saber pela fala, pelo menos, aí tem que ver se a ação vai ser a mesma da fala. O que acontece nessa comissão é que, se tem um vereador, pode ser eficiente ou não estou criticando a atuação do vereador. Se tem um vereador, alguém do Legislativo, que tem uma esposa secretária, se tem um outro vereador que nomeia secretário, embora o ato de nomeação oficial seja do Executivo, mas ele indica e, de acordo com o prefeito, ele nomeia secretário, qualquer um deles deixa de ter isenção para fazer um julgamento numa CPI ou numa comissão processante. Mesmo ela sendo não funcionária pública, como o Paulinho falou, há mais de 20 anos. Funcionária pública pode ser há 100 anos. Ela tá na mas quando secretaria usa há um muitos cargo de anos. confiança, passa a ter ligação que compromete o poder outro, se tiver um marido ou uma esposa. Claro, se minha esposa for secretária e eu vereador, eu vou fazer julgamento contra o governo. Se eu sou secretário e minha esposa é vereadora, claro que tem ligação, claro que perde não fica sem isenção, não tem jeito, claro que fica qualquer isso dentro do Poder Legislativo, dentro do Poder Judiciário e dentro do Poder Executivo. Não tem jeito. Se tem essa ligação, ele perde essa isenção. Eu coloco com muita clareza. Fui vereador 20 anos, presidi a Câmara quase 50% desse período, e se tiver um irmão, uma esposa, claro que eu não ia ter isenção, nunca tive. Se eu tivesse isso, não teria isenção para julgar, claro que não, eu teria que me colocar isento, eu não vou fazer julgamento, ou não vou participar da comissão. Essa é o que eu acho que é a atuação mais correta para dizer, eu estou isento, eu não vou fazer parte, porque o próprio Paulinho, que demonstra ser um vereador eficiente e capaz, no dia que foi nomeado para fazer parte da comissão, ele fez discurso se colocando como que acredita no governo e que o governo ia mostrar a verdade, que não ia encontrar nada. Esse discurso não cabe para isenção. Isenção é dizer, fui nomeado para a comissão, sou de apoio, mas vou apurar. E se eu encontrar coisa errada, vai fazer parte do relatório. É isso que tem que fazer ali. Ele já disse que não ia encontrar coisa errada. Como que você diz que não vai encontrar coisa errada sem apurar? Porque essa ligação não deixa apurar, infelizmente. Isso é fato. O presidente está se colocando dessa forma, né, com dureza, e tem que apresentar o relatório. O Kika citou aqui que dos 3 vereadores, 2 têm ligação com o governo e 1 não. Pode sim, teve um relatório. E o relatório da comissão não finaliza, não é o que diz, o que está... afasta o prefeito. Não quer dizer que vai ser afastado. Caça o prefeito, não quer dizer que vai ser cassado. Porque quem decide isso é o plenário. O plenário é que vai decidir. O relatório pode ser muito bonito, cheio de palavras complexas, que tem que buscar lá no Aurélio, que tem que buscar não sei aonde, o que significa, normalmente tem esse relatório. Aí você vê aquele relatório todo bonito, que endeusa, e na hora o plenário pode derrubar. O plenário é que decide, é a maioria, 2/3 dos vereadores é que vai decidir o relatório, se ele é aprovado ou não. O prefeito, cabe a ele um certificado de idoneidade, o plenário vai votar se cabe ou não. O prefeito tem que ser afastado por 90 ou 180 dias, para apurar, para não atrapalhar a investigação. É o plenário que vai decidir, não é a comissão que decide. A comissão prepara um relatório, que
tem que ser respeitado, que trabalhou para isso, para ouvir as pessoas, para ouvir testemunha, para fazer oitiva, e aí tem que ser respeitado. Mas nem sempre o que o relatório diz é aprovado. Pode ser ou não, o plenário que decide. Pai, como é que você vê essa posição do vereador Fidel, em que ele chega e fala, olha, eu não tenho compromisso com o prefeito, não tenho cargos e não tenho parente na prefeitura? Olha, a comissão processante, assim como uma CPI, que quando tramita no legislativo, né, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, os dois foram vereadores aqui de mandatos, sabe melhor do que eu, são comissões políticas. Visa, né, tanto a CPI, que ela faz uma investigação, mas tem o cunho político, e a CP ainda mais, né, tanto é que o julgamento dela é político. E bem colocou o Faria aqui, independente do relatório, ele pode, a base governista hoje, que comanda a CP, que é o Paulinho e o Diego, e não tem como negar, porque o Paulinho é o líder de governo, e o Diego é declaradamente da base do governo. Então ficou o Fidel ali isolado naquela comissão. E na política ganha quem tem mais voto. Isso em qualquer instância. Você vai discutir um projeto de lei, ele pode ser o mais belo de todos, mas se o governo não tem a base da maioria para aprovar, eles derrubam e funciona dessa forma. A gente viu aqui recentemente, pegando um exemplo a nível nacional, a nomeação, né, a indicação do Flávio Dino para ministro do Supremo. E ali é uma vitória do presidente. Passou pelo Senado. Passou pelo Senado. A base de oposição está lá esperneando, né, dizendo que é um absurdo, que ele não vai ter parcialidade. Né? O presidente chegou a fazer um discurso dizendo que pela primeira vez na história elegeram um ministro comunista. Então você vê que é um jogo político. E aqui na Câmara Legislativa, a comissão processante, ela não deixa de ser também uma comissão política. E quem está na base de governo, ele vai defender o interesse do governo. Isso faz parte do jogo político, não existe ilegalidade nisso. A preocupação que eu torno a dizer com o presidente e com a comissão é quanto à perda de prazo, porque, independente do resultado, se foi feito o relatório no prazo, se a mesa diretora colocou a votação dentro do prazo, se ocorreu tudo dentro do prazo, mas ao final julgou pela improcedência do pedido e mantém o prefeito no cargo, pelo menos os vereadores que fizeram aquilo dentro do prazo não têm o ônus. O ônus vai recair talvez sobre aqueles que votaram a favor do prefeito ou não. E aí o julgamento vai se dar de acordo com os discursos dentro de plenário, com as provas apresentadas, porque a comissão processante ela vai ter que apresentar, caso rejeite a denúncia, vai ter que defender cada ponto da denúncia e dizer por que eles estão desconstituindo aquela denúncia. Não basta dizer, não, a gente achou que não é assim. Então, o relatório tem que ser bem feito. E aí, na questão do Fidel, ele não concordando com aquele relatório, porque a gente pode ser surpreendido aí com o relatório também opinando pela cassação. A gente está aqui num jogo de bastidores, né? A tendência é que, como nós temos dois da base governista, que o relatório seja favorável ao prefeito, mas pode acontecer o contrário, que o relatório não foi entregue ainda. Então, por enquanto, a gente tem mera especulação. Mas, acontecendo isso que é o provável, o Fidel ele tem todo o direito de fazer um relatório apartado para ser lido em plenário, colocando as ponderações dele, rejeitando aquele relatório que foi feito pelo relator, e isso vai ser jogado em plenário. E bem disso faria quem vota, né? Quem coloca a votação do prefeito e que decide se caça ou se não caça, é o plenário, que é dar a palavra final. Agora, Quincas e Velho, aos que nos assistem, não é crime você, da base do apoio, defender o governo. Isso não é crime, isso é legítimo. Se a pessoa é líder do governo, é da base de apoio, ele não vai encontrar coisas que é ofensiva ao governo. Não vai encontrar. É uma questão de base de apoio mesmo. Você vê isso no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, você vê isso na Assembleia Legislativa e você vê isso nas câmaras de vereadores. O prefeito faz a base de apoio, em alguns casos vira um rolo compressor, em outros existe uma discussão e a base do apoio derruba pedido de informação, a base de apoio dá apoio aos projetos encaminhados pelo Executivo. Isso é normal. Não é crime, mas é só ser claro. Eu sou a favor do governo e não vi nada que atrapalhe a gestão. Até porque, Faria, quando o vereador ele faz parte da base de apoio do governo, ele tem uma proximidade muito maior do que os outros que são contrários.
Então, o cara está lá no dia a dia acompanhando a gestão. Essa questão da Cléo, né, que é a esposa do Paulinho, não vejo, assim, a Cléo é uma excelente servidora, está lá há anos, já era secretária antes do Paulinho ser Já vereador. foi em outros entendeu? governos, é Já competente foi e é capaz, secretária, isso ninguém entendeu? discute. Então, assim, o Paulinho, conheço o Paulinho, lido com o Paulinho lá também, um cara bom de lidar, um bom vereador. Ele acompanhou todo o trabalho da CPI da Constru, entendeu as ponderações que nós fazíamos, sempre dando opinião. Um cara assim que ele procura ser, talvez, ele fazer uma justiça. Tem o compromisso com a base do governo, que talvez, para ele politicamente, mas é uma decisão que caberia a ele na época, que quando saiu o nome dele, talvez seria aquela... Mas é questão de segundos para pensar, né? Ele talvez naquela situação falou, olha, eu vou declinar porque eu não me sinto à vontade de participar dessa comissão, dada a minha situação de líder do governo. Né? Então, ou o contrário, deixaria ou de até ser o imparcial. contrário, pensar, não, eu faço parte de apoio, ainda bem que eu faço parte e vou defender o governo. Mas assim, não dá para ligar uma coisa com outra. Ele ali tem a independência dele como parlamentar, faz o trabalho dele, né? Não é o relator, a gente diga de passagem, o relator é o Diego, quem tem a responsabilidade maior de fazer é o Diego Barbosa, que é o que vai fazer o relatório, e na votação, o Fidel ele é voto perdido, porque os dois sempre votam juntos, e essa questão que o Faria colocou faz parte, é um jogo político, a gente está dentro de uma casa legislativa, são brigas de poderes, faz parte do freios e contrapeso da administração pública, que é um controlando o outro, né, tentando tirar o exagero, o excesso, e esse resultado a gente só vai conhecer mesmo em 2024. Eu vejo o seguinte, o que decide mesmo é o plenário. Pode ter o relatório que for, pode ter advogado lá defendendo... Usar o Eri Meirelles como exemplo. O latim, pode fazer o que for. Nós já participamos, né, Faria, de cassação de vereador, nós já participamos de cassação de prefeito. Teve advogado lá que fez o discurso 4, 5 horas, 6 horas lá, o maior latim que já fez. Até gangster, já ouvi falar naquele troço lá. Mas na hora de votar, quem vota é os vereadores. É o plenário. É o plenário que vota, Agora, que vai Faria, decidir. Pergunta até para os três, né? Se saiu um relatório só, digamos, saiu um relatório, que é óbvio, saiu um relatório. Vai para plenário. Se o plenário rejeitar ele pode rejeitar. Pode rejeitar. Aí faz o quê? Abre uma outra comissão? Não, aí aquele relatório foi rejeitado e a Câmara tomou outra decisão, contrária ao relatório. A Câmara tem que tomar uma decisão. O presidente com os demais vereadores vão ter que votar o que vai fazer. Eu acredito particularmente que o Fidel vai entregar um relatório apartado, caso... Diferente do que se ele não concordar, vai... Se ele não concordar, diferente do que vai apresentar o relator e o presidente. Aí eles votam. Vão votar o relatório... Aí votam os dois relatórios. Mas vota um, depois vota o outro. Vota um, depois o outro. Vai ser aprovado. E assim, é importante destacar, o Quincas colocou bem, que não importa, né? Às vezes o cara vai para lá fazer 2 horas de sustentação oral, né? Para defender ou falar a acusação, mas a palavra realmente é da maioria da Câmara. E é um julgamento político. E talvez dentro dessa situação a preocupação do Leonardo, porque se tiver uma eventual cassação do prefeito e se tornar todos os trâmites legais, não tiver nenhum ato que anule, o prefeito não reverte na justiça, não. Dificilmente. Entendeu? É muito difícil. Agora, se houver preclusão de prazo, se algum ato for tornar... O rito, se for direitinho, a justiça dificilmente vai contra. Tem que cumprir o rito, os prazos, ouvir as partes, tem que cumprir esse prazo. Se não cumprir o prazo, isso vai por água abaixo. Mas se cumprir tudo direitinho, a decisão que o plenário tomar, dificilmente a justiça reverte. Por ser um julgamento político, entendeu, Hélio? Então, assim, o rito foi respeitado, todos os processos, todos os atos, teve as intimações corretamente, não teve nada que o prefeito possa alegar nulidade judicialmente, se ele não conseguir a nulidade da comissão, se for ato só pelo julgamento político, a decisão vai ser desfavorável para ele. Eu lembro que o Jorge Mário, na época, foi cassado e tentou reverter, não conseguiu. Assim, eu também acho que a decisão será desfavorável para ele. Eu também penso assim, mas eu acho que o momento seria muito ruim para você afastar o prefeito. Porque como é que é o processo? Afasta o prefeito, assume o vice. Aí, isso leva o quê? Um mês e pouco? Não, olha, primeiro colocar aqui, desculpa, Faria, você caçar um prefeito nunca é bom.
A não ser quando o cara também está destruindo... Pois é, que nós já igual como vamos para o nós tivemos- terceiro caso. Entendeu? Não é uma situação bom. Nós vamos entrar em 2024 no ano eleitoral. Já vai ter já um processo eleitoral no meio do caminho. Você chegar ao ponto de ter que destituir um prefeito do cargo, a gente tem que ter elementos graves, uma condição de que está se perdendo. Hoje, né, falando hoje, amanhã pode mudar a situação. Nós temos uma grave situação envolvendo a FESO, a saúde pública no município, que já está aquém do que a CP está investigando, que é a questão a CP foi com base na CPI da Econstru, que foi as questões das obras que feito pela empresa aqui em Teresópolis, que não estava entregando e tal. Mas, além desse problema que já foi passado, né, nós temos hoje um problema maior, que é o problema da saúde. E isso pode agravar... Nós temos um outro problema que explodiu essa semana e que explode pela segunda vez, vai explodir em janeiro. O transporte escolar para a partir de janeiro. Mas aí é férias. Não é férias. Você vai parar mesmo. Não é férias. Né? Não, eles já pararam. O O transporte escolar, principalmente do interior, Faria, a partir de janeiro, ele não funciona mais. Por quê? Existe uma dívida da prefeitura de 6 milhões de reais com a empresa, 19 de janeiro, o nome da empresa, que faz todo o transporte escolar no interior do município. E ela já parou. Ela já está parada. Obviamente que também estamos de férias. Mas essa semana a gente teve contato com eles, o sindicato esteve aqui e disse que a partir do dia 20 de janeiro, o transporte escolar está paralisado. Aí é o caos. Aí é o caos na saúde, é o caos na educação, é o caos na gestão. Não, isso eu estou te garantindo, isso que eles tiveram aqui. Se você tem um aterro, e vamos voltar, não tem jeito, se você tem um aterro sanitário, que está muito pior do que quando ele entrou. Se você tem uma Feirarte, que é um ponto forte da cidade, que está mais de 2 anos em reforma, vai ficar um brinco, como diz lá no interior. Eu acho que a feira vai ficar um brinco, a feirinha. Mas e esses 2 anos de sofrimento, será que vai valer a pena? Isso é que tem que ser discutido. Não. Se você encontra saúde... Só fizeram 1/3 da feira. Pois é, então. Se você encontra saúde com problemas que não tinham. Se você encontra a prefeitura com a dívida maior do que pegou. Se você encontra a estrada do interior precisando de melhoria, ponte caindo e carro não passando. Não se ampliou, nem manteve o asfalto e não se fez novos calçamentos que possa dizer que foi uma obra. Se você tem uma rua Tietê, que faz 1 ano em dezembro agora, estamos fazendo 1 ano, que toda semana tem manutenção e buraco. Agora nasceu uma árvore em frente ao posto de saúde, que divide a pista. E a gente vive isso. Então, o governo, realmente agora, eu acho que o prefeito tem o plano B. A inteligência dele com os seus assessores deve ter o plano B. Ele não será cassado. Eu acredito que o prefeito, eu estou dizendo aqui, já falei isso antes, o prefeito não será cassado. Fari, lembra aquele saudoso vereador que tinha lá na Câmara, quando o negócio, ele falou, camarada, o negócio está ficando estreito. Eu acho assim... Olha, rapaz, o negócio está ficando estreito. Retomando, né, Hélio, a questão da cassação, para a gente hoje é especulação, a gente não dá para ter certeza, o Faria colocou a posição dele aqui. Eu acho que se o prefeito chegar a ser cassado pela Câmara, não vai ser somente pelo fato da comissão processante, embora ela seja o objeto principal pela denúncia, mas seria mais pelo conjunto da obra, ou até da obra não realizada, porque se você for pegar... Esse pode ser o assunto fundamental para caçar o prefeito, mas pode ser o pretexto por causa das outras coisas. Porque assim, é o conjunto da obra, porque você pega problema na saúde, problema na educação, dinheiro não investido, nós temos o problema da feirinha, ele transformou o município num verdadeiro canteiro de obra, mas obra que não termina. Porque nós não temos nenhuma grande obra entregue. E não é obra... Não, obra que não termina, tem obra que nem começa. Não, e só pequenas coisas. Então, assim, você tem o feirante, o pessoal da Feirarte prejudicado, embora a obra seja do Estado, mas ele sempre se gabou de ser amigo do Cláudio Castro, ser irmão do Cláudio Castro. Que ele não está fazendo. Então, não conseguiu. Tem o município não consegue desenrolar aquilo ali. Tem as questões dos postos de saúde, UPA,
que a gente vê constantemente reclamações. Salário atrasado da UPA. O pessoal está reclamou. A questão da educação, deixou de investir 41 milhões. Aí ele tentou fazer aquela baldeação naquela época que também não deu certo. É recorrente as cobranças de dívidas. O município arrecadou dinheiro, dobrou o orçamento e a gente não vê isso na prática, né? Isso é um problema sério. Temos agora o transporte escolar, também com problema, com ameaça de paralisação. Temos a questão da creche lá, o Menino Jesus lá na Fonte Santa também, que foi paralisada. Então você vê que, se você for pegar um balanço geral do governo Vinícius, é muito ruim. E é muito ruim não é só pela gestão, pelo dinheiro. Quando você começa a comparar o valor arrecadado com aquilo que foi entregue à população, você vê que para a gente foi um retrocesso. Para o município foi um retrocesso. E talvez por todas essas mazelas juntas, e a insatisfação da população, a insatisfação da maioria da Câmara, pode sim levar ele à cassação. Olha só, o que o Paim coloca sempre com um temperamento bem que é peculiar a ele, né? De calma, de bom senso. O que a gente ouviu hoje aqui, né? Da diretora do hospital, que é diretora do hospital há mais de 13 anos, funcionária da FESO, doutora Rosane. O superintendente, que é diretor da FESO e superintendente, somado isso, há mais de 35 anos, lá dentro administrando, que já deu voto de confiança ao prefeito, já deu voto de confiança público. Hoje chega aqui, diz que não acredita no que o prefeito fala, que ele não cumpre o compromisso que firma com as pessoas e com as instituições. O que a gente ouviu hoje aqui, de pessoas que têm uma responsabilidade com o município, tão grande quanto um prefeito da cidade. O Luiz Eduardo Presidente Toche, como superintendente da FESO, ele administra um complexo que é maior do que mais de 5 ou 4 mil prefeituras desse país que ele administra. Então, de funcionário, de gasto, de orçamento, da saúde e orçamento da educação, né? Que a FESO tem as faculdades que tem e que vem gente do país inteiro para cá. E a questão da saúde com a base de hospital que tem. São pessoas que têm muita responsabilidade. Colocar aqui, em público, que não acredita no que o prefeito fala, que o acordo que ele faz ele não cumpre, e aí os vereadores, que são pessoas que estão lá representando a população. O próprio presidente, o Rangel e o Amorim, foram os que se colocaram ali da maneira pública, dizendo que o prefeito administra uma corja, que o prefeito é covarde, que o prefeito é mentiroso. Aonde nós vamos parar com essas relações, as relações institucionais, porque isso faz parte de relações institucionais, que é Câmara, Prefeitura, instituição FESO, Unifeso, Prefeitura, e isso são relações que têm que ser, no mínimo, amena, respeitosa, e o que colocou aqui, que não está tendo nem respeito, isso é grave, a ponto de eu chegar à conclusão que o governo acabou. Essa posição do Faria, sempre desde o início que o governo acabou, eu acho que todos concordamos com isso, que o governo acabou. Acabou, Quincas? Olha, eu posso dizer que a eleição é o ano que vem. Sim. A eleição é o ano que vem. E, infelizmente, o quadro político só se resolve há 3 meses antes da eleição. Hoje é uma situação muito grave, mas a eleição não é hoje. A eleição é o ano que vem. Mas ele não é candidato. Mas ele pode ser o representante de um sucessor. Eu tenho uma opinião muito particular sobre o doutor Ari prefeito. Eu precisei com uma pessoa muito chegada há tempos atrás, do doutor Ari. Dizem assim, não é insubstituível. Eu acho que o doutor Ari, dentro do que ele faz, na medicina que ele faz, eu acho que ele é insubstituível. A gente precisou do doutor Ari num caso muito de família, em que ele ficou 24 horas cuidando do meu irmão. E eu imagino o Ari prefeito, e de repente ele é chamado para fazer uma cirurgia de alta complexidade, que é o que ele trabalha, em alta complexidade, como o caso desse do meu irmão,
em que ele é obrigado a ficar horas e horas e horas ali. Como é que ele conseguiria coordenar isso aí? Não tem como coordenar. Eu sou exemplo de que o Ari Sim, fez você pelo é. meu irmão. É verdade. O profissional, posso até aqui, nesse momento, quero usar a oportunidade de agradecer ao Hospital das Clínicas, agradecer aos funcionários da UPA, agradecer aos funcionários do Hospital São José, agradecer a equipe do Ari, a doutora Mônica, enfim, o que eles fizeram. Quantas horas o Ari dedicou a teu irmão? 12 horas. Tá, como é que o prefeito poderia fazer isso? Ele é uma pessoa, um profissional excelente, um cara que eu acho que Deus colocou ele aqui para ele atender a nossa população. O que o Kiga fala é corrente nas pessoas que conhecem o doutor Ari, porque ele é um sensacional profissional, competente e humano. Agora, gestão pública e na política, eu não sei como ele se comportaria. Eu acho que ele levaria, claro, que um pouco disso para o cargo, se ele assumir como prefeito. Mas não vai... Chegando lá, a cadeira é diferente e a caneta é diferente do bisturi. Ele vai ter dificuldade na questão política. Não sei qual é o comportamento dele. Mas o que eu quero dizer... ele não vai ter tempo para ser eficiente, como é na profissão. Pois médico. Exatamente isso. O caso do irmão do Kika, muitos o caso outros. do meu irmão. Isso aqui são 2 de 4 pessoas que estão aqui, 2 que e eu conheço ele pessoalmente, já tive reunião, já conversei com ele. É uma pessoa humana, é um profissional que atende até fora do país. A profissão dele de dar essa condição de capacidade que ele tem. Agora, sentado na cadeira de prefeito, ele leva um pouco disso? Claro que leva. Mas ali ele é tomado por circunstâncias que ele ainda não conhece. Agora, Faria, eu vejo aqui, só para concluir, como é essa profissão que a gente está deixando de valorizar, deixando de dar, que é o profissional da saúde. Gente, o que é a UPA? O que aqueles profissionais estão fazendo lá? Aqueles profissionais que estão dentro do Hospital das Clínicas, que estão no Hospital São José, que estão na Beneficência Portuguesa, o que eles precisam? E hoje, o nosso segmento político não valoriza isso. O ser humano precisa disso, e a gente encontra seres humanos dentro desses departamentos que são melhores do que, às vezes, um parente nosso, com carinho, com amor, e, infelizmente, a gente está aí discutindo porque não passou o dinheiro para a saúde, o que não passou aquilo, e nosso ser humano está sofrendo essa situação caótica nesse momento. Então, como profissionais da saúde, precisa desse atendimento, dessa qualidade, porque eles dão, sabe o que é? Eles dão o que a gente precisa na hora que a gente mais precisa, que é o amor. E a gente está vendo isso agora. Exatamente, tanto você quanto eu. Eu sempre percebi isso, Hélio. Graças a Deus, eu sempre percebi isso. Mas a gente agora está sentindo, hoje eu estou sentindo na carne. Eu te dou 20 segundos para você desejar um Feliz Natal para o povo de casa. Eu desejo a todos que estão nos assistindo, a todas as famílias teresopolitanas, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e, quiçá, tudo isso vai passar. Faria. Eu também, nesse momento, né, que vai chegando, aproximando o Natal, a gente é imbuído desse espírito natalino, né, do bem. Isso aí, o povo brasileiro é muito dessa forma, né, de conciliação, de confraternização. Então, desejar a todos Feliz Natal, boas festas e que 2024, né, termine diferente de 2023. Rosa, né? O que está... A gente nem falou do sapato veio dele, fazer homenagem. A fauna brasileira, não sei se tem. Embora a fauna brasileira seja uma das mais ricas do mundo, mas é coisa que a gente tem que ser, precisa ser estudado. Não, isso é crocodilo australiano, nem americano é. A todos boas festas, Feliz Natal. Pai. Gente, agradecer mais uma vez a participação aqui no programa, meus amigos, o Faria, Quincas, você, Hélio, a todos da TV Diário, né? Desejar aqui um Feliz Natal a toda a população de Teresópolis, a todos os amigos, a família, né? Que ano novo, ano 2024, seja um ano de muitas conquistas para todos nós, que o município realmente saia dessa situação de penúria, né? A gente consiga realmente ter melhores notícias, né? Um desenvolvimento maior para a gente. Eleição 2024 está aí, a gente vai falar muito sobre isso ano que vem, mas que as pessoas já tenham essa consciência, guardem na memória tudo aquilo que acontece de ruim para poder fazer as melhores escolhas, porque nós dependemos daqueles que estão no poder para dirigir os nossos interesses na vida pública. Um grande abraço a todos aí. Pessoal, não vou dizer para vocês que eu estou entrando de férias, não, porque teoricamente
O programa Hélio Carraceno entra de férias hoje. Aí só voltaríamos aí em janeiro. Teoricamente, que eu não sei o que vai acontecer nesse final de semana e se será necessário que a gente esteja aqui na segunda, na terça ou na quarta, em qualquer horário. Então, porque a política está fervilhando, as coisas ruins continuam acontecendo e muito, e muito. Então, teoricamente, estamos entrando de férias hoje. Muito obrigado a todos vocês. Se eu não voltar, mas daqui a pouco a gente grava uma mensagem. Se eu não voltar, um Feliz Natal, bom Ano Novo para todo mundo e a gente está aí. Muito obrigado e até qualquer hora. Tchau.